Quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Já tem um bom tempo que vocês estão pedindo para que eu traga a série da Nair Galarza. E também tem o filme, tá? O filme da Nair Galarza, mas o filme ele já pega bem o viés, inclusive, da série. Se vocês assistirem depois do filme, vocês vão perceber aí que já pega mais ou menos aí esse ponto de vista que a série mostra pra gente. É uma visão sobre os fatos, talvez aí com mais investigação, e aí eles podem chegar, né, a outras conclusões, e todas as pessoas que estão falando, elas estão falando por um motivo no documentário. Então vai ter a foto de cada pessoa que estiver aí se manifestando dentro desse documentário. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Quem vai me ajudar a contar essa história hoje é a Insider, porque afinal de contas a Insider também está com um lançamento maravilhoso, que é uma calça incrível que eu já experimentei, achei ela muito confortável. A minha é azul, eu acho que vocês estão vendo a foto da calça, que se chama Filter 4. Calça que ela se adapta muito bem ao corpo, ela tem ali uma certa elasticidade que faz com que se torne muito confortável. Quem não vive sem os seus bolsos pode ficar tranquilo, porque o bolso tá aí na calça, além de todo esse conforto e design super moderno, super atemporal, e também fica bom com tudo, tá? Eu gosto de usar a minha com botinha. Aí vocês estão vendo o modelo feminino e o modelo masculino, então está disponível tanto no modelo feminino como no modelo masculino, e você pode fazer diferentes combinações, sem contar que ela tem toda a tecnologia que vocês já conhecem da Insider. Não precisa se preocupar na hora de lavar, porque ela não desbota. Você também não precisa passar, porque o tecido desamassa no corpo, o que é fantástico. E também tem o sistema de regulagem, tá? Regulagem de temperatura, ajuda a ter um controle aí do suor e também do odor. Eu tenho certeza que essa peça vai fazer uma baita diferença aí no seu guarda-roupa. Então escolha aí a melhor opção para você, ou até mesmo mais de uma. E lembrando, tem o modelo feminino, o modelo masculino, e usando o meu cupom, que é o cupom Joyce, você também tem descontos. Então o que você vai fazer? Você entra aqui pelo meu link, que tá aqui no comentário fixado e também no box de descrição, que você já vai direto aqui do canal para a Insider, porque assim você também ajuda o canal. Quando você compra pelo meu link, a Insider entende que os inscritos desse canal gostam da Insider e estão vindo por aqui. Agradeço a vocês, agradeço a Insider, e agora vamos começar essa série. O documentário ele foi lançado no ano de 2024, é um documentário recente, vai contar aí uma parte, talvez, que vai falar um pouco mais sobre a Nair, né? Sobre a Nair Galarza e o que poderia ter acontecido, além da história que muitas pessoas aí já conhecem. Então, se você é novo aqui no canal, não sabe, aqui hoje, no dia de quarta-feira, eu trago para vocês uma série e conto essa série para vocês do começo ao fim, como é mostrado, como é apresentado, de acordo com a plataforma, com a série, o que diz a série, o que conta essa série. Então, esse é o intuito do quarta série. Bom, a série documental Nair, Segredo de um Crime, vai contar a história de Nair Galarza, que pegou prisão perpétua na Argentina aos 19 anos de idade, depois de ter sido acusada de ter tirado a vida do seu namorado com 2 disparos, que teria saído em arma de fogo do seu pai, que era policial, um policial na Argentina. Só que essa história, ela tem diversas formas aí de ser contadas. Existe a história que foi trazida primeiro a público, existe a história do sensacionalismo, existe essa versão que eu muito sinceramente acho que é uma versão aí para fazer as pessoas pensarem que as coisas podem ser diferentes, uma vez que a Nair, ela está começando a falar um pouco mais do que ela estava falando em 2017. Essa foi a impressão que eu tive quando eu assisti a série, uma vez que a gente vai ver aí algumas coisas que nunca tinham sido ditas antes e que também já está sendo mostrado no filme da Nair. Isso é uma coisa interessante, então quem sabe tem uma reviravolta nesse caso,
uma vez também, né, que nós estamos falando de uma pessoa que pegou prisão perpétua e parece que ela só vai poder ter direito a sair com mais de 50 anos de idade. O caso da Nair, ele repercutiu muito por alguns fatores que eu costumo sempre colocar aqui. Primeiro, que é o fator beleza. Ela é uma mulher extremamente bonita. Uma mulher, né, uma menina, uma mulher, estava chegando aí nessa etapa da vida e ela era muito bonita mesmo, assim, em quase todas as fotos ela está sempre muito sedutora, muito bonita, tinha um corpo muito bonito e isso chamava muita atenção das pessoas, chamava muita atenção dos garotos. Então, ela sendo a filha mais velha de um casal de uma dona de casa e um policial esse que se chama Marcelo Galarza, desde o começo, ele chamou a atenção de muitas pessoas. Talvez, como a gente não assiste a mídia da Argentina, a gente não tinha mais ou menos essa dimensão, mas quando você assiste o documentário, isso é mostrado pra gente. Como o Marcelo, o pai da Nair, ele teve atitudes estranhas no decorrer aí do processo da filha e o que teria acontecido com esse namorado. Por que ela namorava com esse cara há tanto tempo? As coisas terminaram como aconteceu e quando aconteceu. E que cidade era essa, né? A cidade que aconteceu. Será que era um lugar violento? Como era esse local? Nair Galarza e a família moravam em um local que eles chamam de Entre Rios. Então, uma cidadezinha que fica nessa região. E essa cidade, inclusive, ela é muito conhecida porque eles têm o carnaval no local. Então, o momento do carnaval é um momento onde existe muita permissividade devido à festa do carnaval, porém eles contam que ali ainda tem um jeito, né, ali uma cara de aldeia, de vilarejo, que faz com que as pessoas sejam mais conservadoras. Também é relatado pelas pessoas do documentário, né, as pessoas que estão sendo entrevistadas no documentário, nesse local acabava se tornando uma fofoca, então ainda tinha aquela coisa de cidade pequena, assim que eles colocam, e que também não tinha muita notícia, não acontecia muita coisa nesse lugar. Então, qualquer coisinha, né, que acontecia virava notícia, e essa notícia tinha que reverberar, os jornais tinham muito trabalho ali para conseguir matéria para preencher os jornais por 1h30. Então, imaginem só, quando no dia 29 de dezembro de 2017, eles encontram pela manhã um jovem rapaz que teria perdido sua vida com 2 disparos em uma moto. Ele estaria caído, teriam chamado ambulância. Quem teria visto foi um taxista que acabou chamando, então, né, socorro. E esse taxista afirmou para a jornalista que ele teria visto ali a cena mais ou menos. Então, ele conta que viu o rapaz pedindo ajuda e que tinha uma pessoa, tá? Prestem atenção, uma pessoa estava agachada. Quando ele estava dirigindo o táxi dele, que ele viu essa cena, ele pensou que essa pessoa estaria dando ali para ele os primeiros socorros. Só que depois ele olhou de novo e a pessoa não estava. Tudo bem, segundo o que ele conta, ele teria chamado o bombeiro, ele teria chamado polícia, chamou ali quem podia ajudar. Bom, as notícias então começam a tomar ali conta de todos os veículos de comunicação, uma vez que não se tinha outras notícias. E aí chega uma notícia dessa num local onde eles não tinham relatos nem mesmo de um assalto e de repente uma pessoa que perdeu a vida. Isso aí foi uma grande manchete, muita gente começou a falar sobre o assunto e chega também o comunicado, né? Um policial vai falar com a mãe do Fernando e contar o que aconteceu. A mãe do Fernando então recebe essa notícia. Para ela foi um grande choque, afinal de contas o filho dela era super jovem, ela não imaginava que alguém pudesse ter dado 2 disparos ali no filho dela, ela não conseguia saber o motivo disso ter acontecido. A última pessoa que o Fernando estava seria com uma moça chamada Nair Galarza, que era namorada dele. Nesse momento a polícia vai então até a casa, Nair estaria dormindo, nesse momento eles, né, acabam tirando ela da cama e levam ela para prestar depoimento. E o documentário vai começar com ela na mesa, ali na mesa da polícia, ali dos policiais, dando o depoimento dela, dizendo que de fato teria sido ela quem tirou a vida do Fernando. Então, ela está chorando, ela não é uma pessoa fácil de demonstrar sentimentos, por isso que muitas pessoas chamavam ela de psicopata fria, de indiferente. Então, os mais diversos adjetivos ali eram colocados ali na conta da Nair. Só que ali você também via um outro lado, que era uma garota que tinha 19 anos, mas aparentava ter menos ainda, parecia ter ali uns 16 anos de idade, e que estava muito emocionada, chorando muito, e quando ela conversa com a polícia e explica o que aconteceu, que teria sido ela, ela confessa,
eles decidem que eles vão puxar algumas provas, mas basicamente a investigação estava fechada, a namorada teria confessado. Ela teria dito para o policial que eles namoraram por 4 anos, porém não foram 4 anos seguidos, não era uma coisa que eles eram namorados ali por muito tempo. Eles ficavam um tempo, terminavam, depois voltavam e assim por diante. Era um relacionamento conturbado. Futuramente a gente vai perceber como era tóxico, tá, esse relacionamento. Tanto de um lado quanto do outro, era um relacionamento bem tóxico. A questão é a seguinte, a mãe, né, escuta então que teria sido a Nair que fez isso e todo mundo fica assim sem, as amigas da Nair também ficaram meio sem acreditar. E vocês imaginam, num lugar onde se tem muita fofoca, como foi falado no documentário, muitas das amigas aí tiveram problemas, começaram a receber coisas como você é amiga de uma assassina nas redes sociais, então foi uma situação bem difícil. E daquele momento em diante, depois que ela acaba prestando o depoimento dela, a vida dela começa a ficar muito difícil e da cadeia ela não sai mais. Bom, eles levantam algumas provas, como por exemplo, câmeras de segurança que teriam visto a Nair Galarza às 5h30 da manhã passando por uma região muito próxima, que seria caminho ali de onde o Fernando teria caído para a casa dela, então isso mostrava que ela estava no caminho mesmo, então ela estaria fora de casa, e também em relação ao projétil, né, que eles teriam encontrado. Afinal de contas, ele tomou 2 disparos e era de uma 9mm. E na Argentina, 9mm apenas a polícia utiliza. E o pai da Nair era policial. Então, tinha uma narrativa aí para essa história fazer algum sentido. Eles fazem uma perícia na arma e a história de como essa arma foi acabar na mão da Nair ou na mão do Fernando é que vai ser a grande questão do documentário, ou até mesmo se não foi nem da parte de um e nem da parte de outro, que é o que futuramente a gente vai acabar vendo aí quais são as coisas que eles vão, os elementos que eles vão utilizar para tentar mostrar que de repente pode ter sido uma terceira pessoa. É maluca essa história, mas é bem maluca mesmo. A Nair conta, tá? Ela tá dando o depoimento dela, ela tá falando com o documentário, tá falando com o pessoal do documentário da cadeia, tá? Ela está presa, já está com 24 anos de idade. Então ela tá sentada contando para as pessoas o que teria acontecido, como foi a infância dela e ao mesmo tempo dá a impressão também que ela se sente um pouco mais livre, porque ela diz que a infância dela foi uma infância onde ela brincava muito de boneca, ela gostava muito de coisas cor-de-rosa, ela era muito vaidosa, aí a mãe vai falando um pouco, o pai vai falando um pouco, e ela vai dizendo que ela gostava muito de brincar de bonecas, então ela ganhava muitas bonecas, e que ela era muito vaidosa, mas muito vaidosa mesmo. A mãe dizia que ela ia pro jardim de infância sem um fio de cabelo fora do lugar. Então, quando a Nair cresce, ela diz que ela também começa a perceber algumas coisas ali um pouco diferentes em relação à vida. Por exemplo, a mãe dela era uma mãe que ela dizia que até era carinhosa, mas que você não podia falar muita coisa. Tudo era como se fosse assim, não, isso você não fala, isso você deixa guardado, guarde isso pra você. Mas ao mesmo tempo, tudo que a Nair guardava, ou sei lá, um cadeadinho em algum canto, em uma caixinha, a mãe dava um jeito de abrir e olhar, e também diários, e essa coisa toda. E ela fala dessa falta de privacidade, ao mesmo tempo que a mãe caía numa contradição de não conte as suas coisas, não revele as suas coisas, era sempre um fique quieto, guarde e a gente resolve. Só que ao mesmo tempo ela também não tinha um canto ali para ela ter as coisas dela sem que a mãe, por exemplo, visse. Então a mãe, ela também acabava sendo uma extensão ali dos segredos que Naira acabava guardando. Segredos aí de criança, adolescente, assim por diante. Segundo ela, o pai já era uma relação um pouco diferente, o pai ele era um pouco mais distante, porém, quando ele chegava do trabalho, ele sendo policial, ele sentava com ela e contava as coisas que ele fazia, né, o trabalho, o dia de trabalho dele, como se ele fosse um super-herói. Então ela tinha uma admiração muito grande pelo pai dela, mas muito grande mesmo. E em meio a tudo isso, tinha também o irmão dela, que era 3 anos mais novo do que ela, então quando o irmãozinho dela nasceu, ela tinha 3 anos. Só que o irmãozinho dela, ele nasceu numa condição em que ele tem um certo atraso. Tem um nome aí pro problema dele, mas ele não consegue acompanhar. Ele realmente precisava que pessoas fizessem coisas para ele. Ele era um menino muito especial para a Nair, e a Nair dizia que ela não percebia essa diferença e que ninguém nunca sentou com ela e conversou
sobre essa diferença, sobre essa característica diferente, mas que ela foi percebendo com o tempo. E ela também vai se demonstrando ao longo do documentário muito preocupada com o futuro desse irmão. Então, por mais que o pai diga que não, são filhos, amamos nossos filhos e tudo mais, pouco se fala desse irmão. Então é como se fosse assim, ninguém ligava, né, pelo jeito muito ali para ele, quem acabava dando mais atenção para ele era ela. Isso é melhor retratado até no filme. Quem tiver a oportunidade aí de assistir o filme, assista, que vocês vão perceber ali que eles dão uma enfatizada melhor até do que da série, que fala mais sobre o julgamento, sobre uma segunda teoria que eles tinham em relação ao que poderia ter acontecido naquela noite. Então quem pensa que foi só uma teoria levantada, parece que as coisas não foram bem assim, né? Bom, a Nair diz que o ápice da adolescência dela foi quando ela começou a fazer a sua festa de 15 anos. Ela diz que começou a organizar tudo aos 12 anos de idade, então vestido, onde seria a festa, e o pai dela, a gente percebe que era um cara que gostava de colocar uma certa banca. Pelo que eu entendi, era o único clube que tinha no lugar, porque tudo acontecia nessa tal boate biquíni. Ele procura essa boate, ele fecha ali à noite para essa festa de aniversário da filha dele. Então, foi uma festa ali de princesa mesmo, com tudo, todo mundo se divertiu muito. Só que depois da meia-noite, no começo, segundo que ela mesma conta, a parte aí da festa em que tinha familiares, a dança e tudo mais, ficou das 10 à meia-noite. Depois da meia-noite, tinham alguns garotos ali que costumavam frequentar a casa noturna, porque no dia do aniversário dela estava alugado para o aniversário dela. Porém, em outros dias era uma casa noturna e naquele dia não teria festa. Por isso que eu digo para vocês que eu acho que lá era a única casa noturna que tinha na região. Ela disse pro pai dela que tinham aquelas pessoas ali na porta que ela queria deixar aqueles jovens entrarem, mas que os seguranças dele não estavam permitindo. Nesse momento ele diz, né, ali empola todo o peito e diz que disse assim para os seguranças que era para ela escolher quem ela quisesse para entrar na festa dela. Então ela deixa todo mundo entrar na festa e vai ser nessa festa que ela vai acabar conhecendo Fernando Pastorizo, que futuramente vai ser o namorado dela. Não naquele dia, mas alguns dias depois os dois vão passar a se encontrar e dali acaba acontecendo um namoro. Como as coisas elas ficam um pouco perdidas dentro do documentário, ela vai, ela volta. Eu já vou trazer para vocês uma informação que nós vamos entender o motivo da mãe, por exemplo, tá? Da mãe do Fernando não querer que os dois ficassem juntos, porque ela é uma pessoa muito justa. A gente percebe dentro do documentário que inclusive ela é uma pessoa que não tem problema em admitir os erros do próprio filho dela. E isso é uma coisa muito interessante. E dizer que essa é uma justiça que não beneficia ninguém, que ela também não gostaria de ver, não é uma coisa que para ela é prazeroso saber que tem uma pessoa vivendo desse jeito, vivendo numa prisão perpétua com 19 anos de idade, que era o que ela tinha na época que ela foi condenada. Então, vamos entender o que aconteceu, porque seria basicamente esse o motivo das famílias, de repente, não quererem aí tanta proximidade entre a Nair e também o menino Fernando. Bom, o aniversário da Nair foi em 2013, tá? Então, lembrando, vai ter mais ou menos aí uma lacuna de um ano entre o que eu vou contar pra vocês. Então, os dois começam namorando e no início parecia ser uma coisa um pouco mais inocente. No ano de 2014, que vai deixar muita gente preocupada. Nair, ela vai dizer pros pais, ela vai ficar desaparecida há um tempo, e ela vai dizer para os pais no ano de 2014, então um ano depois que os dois estão namorando. Ela teria ficado desaparecida, alguém teria levado ela, ela não conseguiu ver quem era a pessoa e ela foi ali meio que dopada, ela ficou desmaiada em um terreno baldio. Quando ela acordou, ela estaria suja e nas roupas dela tinha muito barro, né? Barro do chão onde ela teria caído e também sangue. E depois eles dizem que ela teria sido ali abusada e tal. Então, toda uma situação que ela não se sentia bem em contar, mas que eles já conseguiam presumir, levaram no médico, fizeram um boletim de ocorrência, a mãe levou para fazer o boletim de ocorrência e as coisas ali foram, o depoimento dela foi tomado. Só que a única pessoa que poderia ali dar um depoimento, a única pessoa que deu um testemunho em relação ao que aconteceu com ela em 2014 foi o Fernando. Só que o Fernando, ele tinha como dizer que ele não estava no local porque ele estava na escola. E por que que eles chamaram só o Fernando? Porque nas redes sociais constava que os dois eram namorados, então automaticamente a polícia chamou o Fernando. Foi nesse momento que a mãe do Fernando foi até a delegacia e disse o seguinte: mas o que está acontecendo? Eles explicaram, disse que o filho dela não tinha nada a ver com a história, porém
porém ela era filha de um policial, um homem chamado Marcelo Galarza, e por isso que eles precisavam dar meio que uma atenção especial, mas que parece que as coisas que ela estava falando não tinha muito sentido. Então essa história acabou ficando assim, o dito pelo não dito, e hoje, aos 24 anos de idade, eles perguntam para ela durante o documentário: você pode nos contar o que aconteceu no ano de 2014, quando você teria sido levada, como você contou para sua família? E ela diz que prefere não falar sobre esse assunto. Bom, desse dia em diante, a mãe começou a falar o seguinte pro filho: olha, você toma cuidado com essa moça é filha de um policial, essa moça, né, começa aquela questão toda de toma cuidado. Ela dizia que ela tinha medo que de repente ele, o Fernando, acabasse fazendo alguma coisa para essa moça e que o pai não gostasse, enfim, fizesse alguma coisa ali contra o filho dela, né, uma coisa, você de repente engravidar menina ou você chegar fora do horário ali. Só que parece que as coisas eram mais abertas do que de repente até mesmo ela imaginava, porque ele parece ser um cara super durão, aquele cara super, né, tratando todo mundo ali num regime quase, né, ali ditatorial, só que não era bem assim, porque a Nair, ela saía e ela chegava pela madrugada, era uma coisa assim que ele não conseguia ter muito freio com o que acontecia, não, e ele não parecia ser uma pessoa permissiva. Talvez ele não queira acreditar, mas ele pode de repente ou ter deixado ela levar a vida dela como ela quisesse. Ele estava perdendo um pouco do controle das ações da filha. O que dá para perceber também é o seguinte: ela, quando ela começa a se relacionar com o Fernando, eles tinham muito ciúme um do outro. E parece que tanto ela quanto o Fernando, eles não tinham mais um relacionamento fixo. Segundo as amigas, ela tinha uma visão do mundo onde a maior parte dos homens a queriam e ela queria estar disponível para essas pessoas, ela queria viver a vida. E isso ela aprendeu com o Fernando. Segundo ela, o Fernando apresentou para ela uma vida noturna, ela queria aproveitar de tudo, então conforme o tempo foi passando, aí chegou a maioridade, ela já bebia, ela fazia de tudo, ela ia pra balada sempre, então isso começou a ser muito sedutor para ela, não queria ter um relacionamento com o Fernando, ela queria estar livre para fazer tudo que ela quisesse, sem que ninguém dissesse: olha, mas você não tá namorando o Fernando? O que é muito interessante nesse documentário é que quando existe uma defesa lá futuramente, muita gente vai dizer: ah, ela estava namorando outros caras, ela estava, né, fazendo outras coisas. Na verdade, isso foi uma tática, tá? Foi uma estratégia, na verdade, da defesa para que ela não pegasse prisão perpétua. Mas a gente ainda vai chegar nessa parte aí. Quem conhecer a história da Nair vai entender por que a defesa fez isso e por que ela acabou ficando também com essa fama de que basicamente ali qualquer um que chegasse levava a moça pra cama. Seria basicamente isso. Bom, conforme o tempo vai passando, todo mundo vai ficando mais velho, vai todo mundo colocando, né, também suas asinhas de fora, e ela começa a fazer assim de tudo. Ela saía, ela ficava com caras, às vezes o problema disso é que ela ficava com algum cara e nessa mesma balada estava o Fernando, e aí começava uma cena de ciúme. O documentário não fala se isso acabava em briga, mas em alguns outros lugares ali até parece que sim. Então era uma coisa que tinha ali um ponto um pouquinho doentio, tá? Era uma coisa que não era nada saudável, acabava sempre em briga. Eu não consigo ficar com você, eu não consigo ficar sem você. Então eles ficavam aí nesse jogo que não dava para entender também qual era a de um e qual era a de outro, porque ele também não era uma pessoa muito fácil de lidar. Segundo a própria mãe dele, ele era um cara que ele era muito bonzinho, aí, né, começa: meu filho era muito bonzinho, meu filho era muito pacífico, mas o meu filho virava a chave com muita facilidade, acabava falando coisas grosseiras, mas logo depois ele acabava ficando bem, ele acabava ali se comportando bem e passando ali a ser doce novamente. Só que acontece que quando, né, se pega algumas informações do que ele falava para ela, parece que não era bem assim. Com eles, as coisas esquentavam um pouco mais, eles se xingavam, tanto ela xingava ele como ele xingava ela, de coisas assim, de bem, palavras bem chulas mesmo. E depois, meio que assim, ele dizia: não, eu vou aí, e tinha que ter relação com ele, e isso tudo dentro da casa desse policial, desse Marcelo. É isso que eu acho um pouco estranho nessa história, mas vou continuar aqui a história com vocês. Só que as coisas, elas vão chegar numa situação em que vai ficar insustentável, porque ela começou a sair com os caras e ele começou a ficar cada vez mais irritado com aquela situação toda, isso começou a dar briga, e certo dia, mais precisamente no dia 25 de dezembro, durante a madrugada, quando ela estava com as
umas amigas, eles estavam comemorando, ela teria saído com o rapaz, ela ficou com o rapaz e começou uma confusão do Fernando com a Nair. Então ele teria pegado a Nair, ele tentou agredir a Nair, machucou a Nair, ele machucou consideravelmente a Nair e a amiga dela deu uma surra neles. E a amiga tentou separar, tirou e acabou batendo ali a cabeça dele, foi cada um para sua casa, foi uma situação bem ruim mesmo e ele sempre fazia essas cenas. A mãe lembra muito bem desse dia porque ela disse que além, né, dessa situação toda ter sido muito chata, em pleno dia 25 de dezembro, que era o Natal, ela não almoçou com a família, ela não pôde almoçar com a família porque ela não queria que o pai visse os hematomas, ela estava machucada, ela estava marcada, então ela não queria que o pai visse isso. Bom, também surge uma história muito complicada. Um tempinho antes de acontecer aí o dia 29 de dezembro, que vai ser quando o Fernando perde a vida, ela estaria grávida. Ela teria dito para a mãe dela que ela estava grávida, mostrou para a mãe dela o exame de gravidez e a mãe disse quem é o pai. Ela disse que não sabia quem era o pai porque ela tinha saído com vários rapazes. A mãe teria contado isso para o pai e dado remédios para ela, mesmo que ela não quisesse que isso tivesse acontecido. Ela não queria que o final tivesse sido esse, que tivesse interrupção, e eles acabaram tomando essa decisão por ela. Depois, futuramente, o pai vai desmentir, dizer que não, que ele nem tomou ciência disso aí, que ele não sabia que isso tinha acontecido e que se ela estivesse grávida, tudo bem, seria mais uma pessoa na família. Agora, a mãe não nega que sim, que ela tentou resolver as coisas ali para a filha da melhor forma possível. A mãe também fica claro, segundo a própria Nair, o que a mãe fala também, e a gente percebe que a mãe vai dando ali alguns indícios, mas também a Nair fala que talvez eles resolvessem as coisas desse jeito, porque tanto ela quanto a mãe tinham sido vítimas de comportamentos ruins de homens com elas. A situação toda estava um pouco difícil em relação ao comportamento da Nair. Se a gente parasse para pensar assim, era uma coisa complicada, um lugar onde se tinha tanta fofoca, um comportamento assim, as amigas também já estavam nessa, né, esse pula-pula todo que acontecia, era uma questão assim, a gente tá preocupada com ela, aconteceu isso com ela, mas a gente também queria aproveitar o Natal. Aconteceu dela, sei lá, apanhar, mas a gente tava querendo aproveitar a festa. Então, tava todo mundo ali atrás de se divertir, ninguém tava também demonstrando ali ser tão grudado, unido, amigo, vou proteger, vamos para casa, e ela também não. Dificilmente ela demonstrava os sentimentos dela, era uma coisa que dava para perceber também com os amigos dela. Então, ela também não era uma pessoa assim tão fácil, tão aberta para de repente você conseguir ter um diálogo com ela, entender o que se passava na cabeça dela. Ela era uma pessoa também difícil aí de se penetrar na mente dela. Ela realmente tinha a vida dela, é como se a vida dela fosse uma vida em segredo. E no fundo era, porque muitas pessoas achavam que ela ia para casa dela no final de uma festa e ia sozinha para casa dela no final de uma festa. Segundo o que vai ser relatado, diversas vezes eles iam e acabavam fazendo duas coisas. Primeiro, acabavam na cama e depois acabavam brigando, onde ele acabava dizendo para ela, você ficou com tal pessoa, essa pessoa era melhor do que eu nessa hora, essa pessoa fazia melhor do que eu, e esse tipo de bobeira aí, até que terminava como? Com ele indo até a cozinha, onde o pai dela deixava a 9mm dele de trabalho em cima da geladeira, segundo que eles colocam como se fosse um móvel, como se fosse qualquer outra coisa ali, né, jogada ali em cima de uma geladeira. A questão é que ele pegava nessa 9mm, acabava apontando para ela, fazia esses jogos horríveis, tá? Horríveis no meu ponto de vista. Depois acabava tudo bem, ela acabava falando alguma coisa para poder agradar ele, acabava a confusão e assim as coisas se acalmavam. E o que teria mudado no dia 29 de dezembro? O que aconteceu de diferente no dia 29 de dezembro? Ele estava um pouco irritado com o que tinha acontecido, ela ficou dias sem sair de casa porque ela estava machucada, então vamos lá, são poucos dias, né, entre um dia e outro. E quando chega no dia 29, quando as coisas, né, chegam a um ponto onde ele teria mandado mensagem para ela, os dois começaram a mandar mensagem, até que ele acabou mandando uma mensagem dizendo o seguinte: eu tô aqui embaixo, eu tô te esperando. Então, em uma das versões, porque a Nair, ela tem acho que umas 4 versões diferentes, talvez aí 4 ou 5 agora, talvez contando com essa nova, uma 5ª versão aí dos acontecimentos, ela teria então ficado com o Fernando no quarto dela por um tempo, os dois começaram a ter uma discussão, a ter uma briga, e ela não queria fazer barulho, ela nunca queria fazer barulho, porque se fizesse barulho, quem acordaria seria o pai dela, quem acaba levantando era o pai dela, até que ele virou para ela e disse: você
pode se arrumar aí, se ajeita, porque você vai embora comigo, você é minha. Nesse momento, então, que eles passam pela cozinha e o Fernando teria levado a 9mm do pai dela, tá? Então, a primeira versão é essa. Teve versão dela dizer que ela acabou levando, que depois ela tomou. Então, são muitas as versões de Nair. Só que a questão é que essa de ele ter levado é a versão aí que ela mais vai corroborar ao longo do documentário, então é essa que eu vou contar pra gente também não ficar repetindo e repetindo as coisas várias vezes aqui. Segundo a Nair, ela disse que enquanto, né, como ele estava de moto, ela também, né, acabou subindo na moto, eles de moto começaram a discutir, ele começou a ir muito rápido com a moto, ela começou a ficar com medo, e aí teve um momento que ele meio que deu um jeito ali de ameaçar ela, porque ele estava segurando a 9mm do pai dela, até que ela conseguiu se desvencilhar um pouco dele e acabou tomando, tá, do bolso dele ali, do casaco dele, e simplesmente segurou. E nessa hora tudo aconteceu, aconteceram os disparos e ela coloca isso como acidental. Qual é o problema disso? O problema é que você pode fazer uma vez acidentalmente, mas 2 disparos acidentais já ficava um pouco mais complicado para a narrativa dela. Digo narrativa porque de acordo, tá, com o primeiro depoimento é de um jeito, aí ela não fala muita coisa, ela volta para casa, depois ela volta lá e conta tudo o que aconteceu e depois as coisas vão andando, só que ela não imaginava que ela estava em um local onde tinha um promotor que queria muito ser promovido, tá? Esse promotor, ele tinha 6 meses aí para resolver esse caso, se ele resolvesse, ele seria promovido. Então, ele ia começar a acelerar as coisas. Eles tinham conseguido as câmeras de segurança, como eu falei para vocês, eles tinham constatado a questão toda da 9mm do pai, também tinham algumas coisas que mostravam que o pai poderia ter ajudado a cobertar, uma vez que ele entrava 8 horas da manhã no serviço e naquele dia ele teria entrado 8h30 da manhã no trabalho. Então, tudo isso corroborava aí que o pai poderia ter ajudado, entre outras coisas. Mas também ficam algumas perguntas, como por exemplo, ele não percebeu então que faltavam 2 projéteis no instrumento de trabalho dele, já que ele dizia que era tudo automático, que era tudo normal, que era tudo tranquilo, que ele não teria percebido nada. Então são coisas assim que a gente fica pensando aí o que poderia ter acontecido. E a Nair, ela começa a ter um comportamento diferente com o pai. E a gente vai percebendo isso porque ela passa a ser o foco de todas as notícias que começam a circular na região. Então você vê diversas vezes ela muito grudada com o pai, quase obedecendo ele como se ele fosse um treinador, tá? Um treinador de esporte, ali ouvindo tudo que ele tem a dizer. Ele também contrata um homem chamado Vitor, que teria que ser o advogado, mas ele passa a ser o relações públicas ali da Nair. E coisas absurdas também sobre a Nair começam a sair, como por exemplo dizendo que ela não comia comida da prisão, que ela queria personal trainer todo dia, que ela queria ar-condicionado, entre outras coisas, tá? Não queria o colchão, não queria nada que era da cadeia, queria que a mãe fizesse a comida dela, e as coisas não eram bem assim. O próprio jornalista que ele fala, né, ele era repórter na época que essas notícias saíram, que eles tinham 1h30 para preencher do jornal e que não tinha notícia suficiente para colocar ali em 1h30. E como, quando se falava dela, disparava o Ibope, então eles davam um jeito, nem que fosse de inventar uma história para poder deixar as coisas ali fluindo, a coisa quente, eles continuarem liderando a audiência. Era uma briga pela audiência e isso envolvia a Nair. Quem tinha mais informações da Nair ganhava na audiência. E esse advogado, ele estava para quê? Para tentar conter um pouco esses danos aí, né? Tentar apresentar para as pessoas uma imagem diferente da Nair e tentar mostrar coisas que de repente não era bem assim que funcionava e desmentir muita coisa também que o pessoal acabava inventando, tá? Nem tudo era mentira, mas boa parte disso era mentira sim. E o que todo mundo estranhava era o comportamento do pai. O comportamento do pai sempre foi um comportamento diferente, porque era desse jeito, ele meio que orientava e também parece que tentava orientar essa parte aí do advogado, até que teve uma hora que o julgamento dela foi marcado. O julgamento dela é marcado para março, tá? Março de 2018. E quando isso acontece, todo mundo é pego de calça curta. Ninguém imaginava que seria tão rápido, né? Tudo teria acontecido no final de 2017, praticamente no último dia do ano, e depois já tinha em março a audiência dela. Primeiro teve a audiência para saber se ela permaneceria presa, e aí eles acabam deixando ela presa, e agora a audiência seria diferente, porque eles teriam que provar
que ela não era a namorada do Fernando. Se eles provassem que ela era a namorada do Fernando, ela pegaria prisão perpétua. Esse ponto que às vezes fica um pouco nebuloso quando a gente não tem esse tipo de lei no nosso país de prisão perpétua. Porque que acontece? Para você pegar uma prisão perpétua, você precisa provar que você tinha ligação, que você tinha, por exemplo, se você tirasse a vida de uma pessoa da sua família, que você tem ligação sanguínea ou ligação amorosa, e aí sim você acaba pegando uma prisão perpétua. Pelo menos é o que dá a entender aqui no documentário. Era a promotoria que queria que ela pegasse a prisão perpétua. E os advogados dela, na verdade, o advogado dela, tinha que provar que os dois não tinham um relacionamento, que o que acontecia ali era esporádico. Então, qual foi aí a atitude da defesa? Colocar a Nair como se a Nair fosse uma pessoa que basicamente saía com todo mundo e que ela não tinha relacionamento fixo com ninguém, então ela não poderia ser namorada do Fernando. Acontece que as redes sociais dela estavam lotada de declarações de amor, fotos juntos, né? Os dois tinham fotos juntos, então não tinha como isso se sustentar por muito tempo. A mãe, claro, a mãe do Fernando queria justiça. Do julgamento, muitas pessoas estavam do lado de fora, pedindo para que ela pegasse prisão perpétua. E muitas pessoas estavam felizes, vamos colocar assim, e esperançosas que uma mulher fosse condenada a essa prisão perpétua, uma vez que estava acontecendo ali na região uma certa movimentação para que parassem, né, de fazer mal às mulheres. Então eles queriam mostrar que as mulheres também podem fazer mal aos homens. Todo mundo começou a pedir aí essa prisão perpétua. Tiveram pessoas que pediram coisas a mais e diziam que ela tinha que, enfim, nem existir. Ele levava a crer que sim, ela tinha tirado a vida dele, ela confessou. Só que acontece que depois que ela confessa, quase tudo ficou na base da confissão dela. A investigação ela não foi muito bem feita. Isso aí depois muitas pessoas aí vão apontar, inclusive a própria mídia e aqueles furos que normalmente acontecem. Por quê? O caso em si chamou muito atenção. Muitas pessoas estavam ali para se promover e coisas estavam acontecendo ao redor e que nem mesmo puderam ser colocadas ali, descritas, né? Foram colocadas no processo durante o julgamento dela. Só que acontece que no documentário a gente tem a fita do dia do julgamento. Eu já tenho que dizer para vocês que não começa bem com o advogado, porque ele troca, o pai dela troca esse advogado, esse tal de Vitor, por um advogado chamado José. E esse advogado é o seguinte, tá? Ele era advogado de policiais, ele era advogado de alguns figurões, advogados de narco, advogados de pessoas aí com vidas bem complicadas. E ele começa a fazer essa parte aí de defesa da Nair. E ele começa a colocar a Nair, como eu falei para vocês, como se a Nair fosse quase aí uma garota de programa e simplesmente não teria relação nenhuma com o Fernando, então ela não teria como pegar essa prisão perpétua porque eles não eram namorados. Obviamente, mesmo que várias pessoas tenham dado seus depoimentos, eles chegam sim à conclusão de que eles eram sim namorados, tá? Que esse namoro aconteceu, como se tivesse acontecido violência de gênero. Então esse negócio de violência de gênero ficou também pairando no tribunal, não foi provado nada, porque afinal de contas, primeiro ele colocou que ela era uma pessoa que quase não tinha nenhuma moral, não tinha, ele tentou mesmo colocar ela nesse padrão, colocou pessoas para testemunhar dizendo, ah não, a gente conversava um pouquinho com ela e de repente já podia ter uma noite, tá? Vocês estão entendendo aí, né? Porque eu não posso ficar falando toda hora, uma intimidade ali. Eles dizem que a partir do momento que se prova que os dois eram namorados, ele não pode ter feito nada a ela, né? Nada contra a vontade dela. Mesmo durante o julgamento, uma psicóloga, ela mostrou que, na verdade, toda aquela falta, né, que todo mundo colocava, porque até o próprio assessor ali, vamos colocar assessor barra advogado ali dela, dizia o seguinte, que ela tinha que demonstrar mais sentimento, e ela dizia que ela não conseguia. E aí vem uma psicóloga e diz que, na verdade, teria sido em relação aí toda essa questão, né, de violência de gênero que ela passava, e por isso que ela foi ficando desse jeito, ela foi ficando cada vez mais fechada. E ela vai ficar fechada mesmo, vai ficar bem fechada, porque ela vai pegar prisão perpétua. Não vai adiantar ali você falar, você trazer mais testemunhas, você pode tentar o que for, não vai ser o julgamento dela, esse julgamento não vai ser favorável a ela e ela vai ser condenada à prisão perpétua. Todo mundo fez o seu trabalho, talvez tenham conseguido ali as suas promoções, ela foi para a prisão, a mãe diz o seguinte, eu não fico feliz com essa situação, ela está lá vivendo uma prisão perpétua, isso também não é vida,
Não acho que meu filho, claro, que o meu filho merecia justiça, eu prometi que faria justiça para o meu filho, mas eu também não acho que isso aí, ela quis dizer, eu também não concordo que precisasse aí ser uma coisa assim tão, né, drástica. Só que acontece o seguinte, pediram demais, foi aquela coisa do clamor público. O clamor público olhava para aquela moça que aparentemente parecia uma moça rica, viajava para outros países, como por exemplo o Brasil, e aí que a mãe também acaba sabendo quase que ali em cima, né, no dia do julgamento ali, que o filho dela viajou com a família para o Brasil, ajudavam, que provavam que os dois eles eram namorados, que a coisa não era assim tão esporádica. Eles queriam demonstrar no julgamento, então isso aí não foi uma coisa muito difícil de provar, como eu disse para vocês. Então até mesmo no Brasil, uma questão mesmo de reunião de namoro e tal, mesmo que ela diga que eles dormiram em quartos separados, não teve beijo, não agiram como namorados, não importa, viajou com o pai, viajou com a mãe dela, não falou para a mãe dele para onde e nem com quem ele estava indo, que foi uma coisa muito séria, a mãe ficou muito aborrecida, ela foi saber que eles tinham viajado juntos ali praticamente no dia, né, do julgamento, quando contaram aquilo para ela. Então ela ficou bem surpresa com essa atitude, porque ela já tinha avisado para ele ficar longe da família Galarza. Como ela morava em Entre Rios, tem o município exato ali onde ela morava que chama Gualiguaçu. Ela sai então dessa região, que era uma região que o pai tinha um pouco de medo, porque ele já tinha prendido pessoas, ele era um policial. Eles colocam ela na penitenciária Paraná, e é lá que o pai se desespera ainda mais, porque ele diz que lá tinham muitas pessoas que ele tinha prendido e tal. Eram as melhores condições? Não era. Era o melhor tipo de vida? Não era. Mas ela tentou ali, com a pouca idade que ela tinha, se virar e pelo jeito se virou aí até relativamente bem. Continuou tudo, tá? Quem pensa que parou, todo o assédio da mídia, essa coisa toda, não parou. Até os dias de hoje, cada passo que a Nair dá, acaba saindo uma nota em algum lugar. Então isso aí continua e por isso eles fizeram um documentário. Conforme o tempo for passando, ela vai começar a falar algumas coisas que talvez a família dela não estivesse preparada. Teve a ideia desse documentário, como esse documentário aconteceu, porque a gente percebe que é um segundo lado da história, é um segundo lado de tudo que aconteceu. Porque a Nair, ela começa a fazer revelações, começa a mostrar as apelações, ela vai apelar, então é como se fosse aqui, né? Vai lá, apela num tribunal, apela em outro tribunal, e ela foi só perdendo. Até que teve um dia que o advogado disse o seguinte, que tinha uma advogada que o pai dela disse que não ia admitir que a Nair tivesse ela como advogada, aquela feminista, você vê que ele é bem preconceituoso. E a advogada, ela estava interessada no caso da Nair, porque ela começou a perceber que tinha coisa ali que de repente a Nair não estava contando. Só que era a época das máscaras, então ela disse que os primeiros contatos ela acabou tendo online e depois os encontros foram presenciais. E a Nair, ela foi aos poucos pegando ali uma certa afeição a essa advogada e ela começou a contar coisas para a advogada, coisas que fizeram a advogada se questionar em alguns momentos se a pessoa que teria tirado a vida do Fernando não tinha sido Marcelo Galarza. Sim, Marcelo Galarza, o pai da Nair. Ela diz, não teve investigação de, do nada, no meio da noite, aparece um motorista de táxi. Tudo bem, sabemos que é um motorista de táxi, mas ele viu uma pessoa. Existe uma diferença muito grande entre um homem e uma mulher. Ela estava usando short, estaria abaixada e ele não sabe dizer. Ele disse que viu uma pessoa e que ele não sabia dizer se era homem, se era mulher, se era alto, se era baixo, ele não sabia dizer nada. Então ela disse, isso é uma história muito estranha. Pois também tem toda uma questão em que eles não tinham feito exames de pólvora, tá? Ela não tinha pólvora nas mãos dela e ela disse que é uma coisa muito complicada não ter pólvora logo depois e eles teriam colhido o depoimento dela às 10 da manhã, então isso aí se tornava aí um pouco estranho e ela pergunta por quê que eles não tinham feito esses exames e tinham dito aí até em algum momento que ficaria muito demorado. Então realmente ali a questão da pressa estava contando bastante. No caso do pai, isso não faria diferença porque o pai, quando apareceu para falar com a polícia, ele já estava fardado, já tinha tomado banho e que não apareceria nada ali no exame, então eles decidiram não fazer exame de pólvora. Questões de digitais, ninguém apresentou também nada de substancial. E ela também fez alguns questionamentos, como por exemplo, ele não percebeu que faltavam 2 projéteis ali naquela arma. Então, foi feita ali uma certa investigação com alguns dados ali que a Nair foi dando e eles chegaram à conclusão que talvez naquele dia, quando eles saíram de moto,
eles acabaram encontrando, poderiam ter ali encontrado, supostamente, o pai da Nair, e quem teria feito o que fez com o Fernando teria sido o pai da Nair e não a Nair. E a Nair, ela ficou naquela situação meio que de pacto com o pai dela. Até porque tinham muitas coisas que faziam com que, de repente, se a Nair ficasse presa, talvez aí não fosse tão vergonhoso. O que o pai não imaginava é que talvez virasse um documentário. Veja só. Segundo o que a Nair foi contando, com terapia, com muita coisa, conforme os anos foram se passando, começou a ser pelo tio dela, irmão do pai, dos 7 aos 12 anos de idade. E ele dizia o seguinte para ela: se você não deixar eu fazer, eu vou lá e eu vou fazer mal pro seu irmão. E ela protegia muito o irmão dela, então ela deixava. Passa algum tempo, ela disse que chegou a passar várias outras vezes ali algumas situações aí referentes a isso, e isso cai no conhecimento do pai. Ela acaba contando, ela confronta o pai em relação a isso, o pai completamente irritado com a advogada que ela estava tendo ali, né, para defendê-la, e aí ele diz, bom, esse não é o tipo de coisa que é fácil de lidar, não é como se de repente eu fosse pegá-lo e resolver isso, eu vou resolver isso como? Ele sempre tirando o corpo fora. E a mãe dizendo que ela ficou impactada porque ela cansou mesmo de deixar os filhos dela com ele, com esse tio, para que ele tomasse conta. Ela confiava nesse homem para que tomasse ele conta dos filhos dela. E a gente vai percebendo que a essa altura do campeonato, a mãe já não está mais comprando o discurso do pai. A mãe não está mesmo, porque ela diz o seguinte, que ela quer saber a verdade, ela não quer que a filha dela continue presa, ela quer a verdade para que a filha dela seja solta. Ela não mostra o rosto no documentário e a gente já começa a se questionar até mesmo se os dois continuam casados, tá? Isso é uma coisa muito importante de deixar aqui registrado, porque ele tira o corpo dele fora o tempo todo. Ele chega a dizer que ele conhece a filha dele 99%. Ele não conhece completamente, mas ele conhece 99%. Que ele não tocou num único fio de cabelo do Fernando. E aí começa também os furos no depoimento dele. Tinha muito furo no depoimento do pai da Nair. O depoimento do pai da Nair, ele tenta ludibriar em relação ao horário, ele tenta ludibriar em relação a como ele deixava ali a 9mm dele. Então tinham muitas coisas que mostravam que se tivesse ali que ser ele, bom, teria como colocar e encaixar ali tanto quanto a Nair. Então, o que as pessoas começaram a pensar? Indo a mãe do Fernando, que o que aconteceu entre os dois foi um pacto. E esse pacto começou pelo seguinte: segundo o que a Nair conta, porque essa advogada diz para ela, se não foi você, por que você assumiu? Você não percebeu que assumir fez com que toda a investigação ela parasse de acontecer e ficou só nisso? Ela disse, acontece que antes de eu assumir, antes daquela fita ali começar, porque realmente a Nair já estava chorando quando começa a gravação. Ela disse que teriam dito o seguinte para ela, ali os policiais, as pessoas que estavam lá tomando depoimento dela, que se o pai, se a mãe acabassem presos, o que poderia acontecer com o irmão dela? Quem cuidaria do irmão dela? Poderia a família inteira acabar presa e o irmão dela, quem tomaria conta? Então meio que foram forçando a barra pelo lado do irmão até que ela não aguentou, ela começou a chorar e ela deu o depoimento dela. Então é como se fosse assim, eles já sabiam, a mãe já tinha dito que de fato ele passaria na casa dela, então é como se fosse assim, a gente já sabe que é ela, então a gente vai tentar arrancar isso de algum jeito. E aí eles conseguem esse depoimento dela, que no começo era um depoimento muito ali, né, tacanho, um depoimento estranho, depois se tornou um depoimento mais completo, porque ela já estava orientada por advogados. Chega num nível que eles começam a perceber que a Nair, ela nunca conseguiu contar o que aconteceu naquela noite. Ela não tem lembrança do momento em que ela diz que teve ali a bagunça em que ela tirou, né, a 9mm do bolso dele e que de repente ela disse que só foi um estrondo, mais nada. Ela não consegue contar o que aconteceu. Ela não consegue contar o que aconteceu porque talvez ela não saiba. Segundo também o que eles foram levantando, se ele tinha esse costume de toda hora estar pegando, né, a 9mm do pai dela, sempre ali tendo esse contato, um dia o pai pode ter se irritado, coisas podem ter acontecido. Ou simplesmente o pai quis eliminá-lo, como se fosse assim, olha, ela está trocando a influência que eu tinha, né, em cima dela, que eu como pai tinha em cima dela, pela influência desse garoto. Então, eu não quero que isso aconteça. Então, diversas coisas ali são colocadas. E aí tem uma coisa que é muito interessante, porque logo em 2022, eles dispensam essa advogada.
eles não deixam a advogada continuar o trabalho. Talvez já estivesse incomodando demais e volta a tomar conta do caso dela, aquele primeiro advogado lá que tentou colocá-la daquela forma no julgamento e é quem está ali elaborando uma apelação para tentar uma diminuição de pena, né, uma diminuição de sentença ou um novo julgamento. Então tem aí um recurso para sair em novembro desse ano de 2024. Talvez esse seja aí talvez o último recurso que ela tenha. Se eles simplesmente decidirem que não vão aceitar esse recurso, provavelmente ela vai ficar na cadeia até mais de 50 anos de idade. Isso é mais do que tem o pai e a mãe dela. E ela dá a entender o seguinte, que ela suporta mais. Ela diz que para ela já virou uma coisa quase natural. Às vezes ela pensa que ela não devia estar lá e ela diz que ela não fez nada com o Fernando. Aí ela já começa a afirmar no documentário que ela não teria feito nenhum mal, ela tinha sentimentos por ele, ela gostava dele e que ela não vai falar quem é a pessoa. Eles perguntam diversas vezes, ela diz que ela não vai falar quem é a pessoa. Então esse julgamento que começou lá em 2018, em março, depois vai a agosto, né, porque interrompe, volta, muita foto, muita coisa, vai retornando ao longo do tempo e deixando também como se fosse um fantasma em cima da cabeça de pessoas que podem estar envolvidas ali. Então, depois, no final, eles colocam, né, que o recurso está sendo aguardado, que a promotoria não teve autorização da justiça para participar do documentário. O Marcelo está lá colocando, né, Marcelo Galarza, ele está dizendo que ele não encostou um dedo no Marcelo, ela está dizendo que ela não encostou um dedo no Marcelo. A mãe quer justiça, a mãe do Fernando diz que aquilo foi sim um pacto entre pai e filha, e muitas pessoas também levantam que ele pode ter orientado ela, porque foi tudo muito natural, como ele era policial, você colocava ali meio como um super-herói, ter orientado ela a fazer as coisas do jeito dele na hora de dar o depoimento, na hora de falar com a polícia, e que de repente as coisas ele de repente não conseguiu depois mais segurar a situação como ele queria segurar. Talvez ele achou que se ela assumisse talvez uma coisa que ele pode ter supostamente feito, ele conseguiria fazer com que ela fosse solta mais rápido. Só que a estratégia não deu certo, ou que simplesmente, como diz até mesmo, né, o próprio jornalista que falou em relação ao sensacionalismo, esse é o pai mais complicado que ele já ouviu falar, porque você saber que a sua filha está lá pagando por um crime que você cometeu e que ela só vai sair de lá quando ela tiver mais idade do que você tem hoje, seria assim a história talvez do pior, né, do pior pai do mundo. Porém, as pessoas sabem que existem pais que fazem diferentes coisas, porque tem um homem que diz assim que isso não aconteceria, porque é um pai que é o melhor para o filho, não existe um pai que faria uma coisa dessa com uma filha. E ele, né, vira e diz, não, existe sim, existem pais que prejudicam, que roubam, que entregam, que fazem diversas coisas aí com os seus filhos, tiram a vida dos filhos, então isso não seria uma coisa assim também de outro planeta. E basicamente o documentário circula em cima dessas hipóteses. Então a coisa mais interessante, eu acho que desse documentário é ver como a história da Nahir, ela pode ser contada de diferentes formas e ainda assim é uma história interessante. Se você colocar na conta de que sim, ela é a pessoa mais manipuladora do planeta e não dá pra gente dizer que não, afinal de contas, já tivemos aí bons exemplos aqui na literatura policial brasileira, né? No caso, por exemplo, Suzane. Eu digo pela idade, né? As duas com idade, até a Nahir é até um ano mais velha do que era a Suzane. Suzane tinha 18, ser mais jovem, aquele jeito de menina. Só que ela não, ela parecia mais altiva, cabeça erguida e parece que eram instruções do pai. O pai dizia, levanta sua cabeça, erga sua cabeça, que você não deve nada a ninguém, mostre às pessoas a sua segurança. E isso caía super mal. As pessoas diziam que ela era arrogante, que ela não estava nem aí, que ela contava e ria. Então nem sempre os sorrisos que eles diziam, olha como ficou o rosto dela quando ela acabou de falar o que ela fez com o Fernando. Aí mostravam uma foto dela rindo e aquela foto tinha sido numa outra situação. Então acontecia muito isso, teve enfim, esse desequilíbrio aí na hora de colocar essas matérias para circular e a Nahir, ela teve aí sim os seus prejuízos em relação, né, à mídia, então talvez por isso também tenham chamado pessoas da mídia para que isso fosse ali entendido, uma vez
que essas matérias elas rodaram o mundo. Até hoje muita gente tem curiosidade de saber a história da garota mais jovem da Argentina a pegar prisão perpétua. E não podemos ser hipócritas, porque isso também chama atenção por ela ser extremamente bonita. Então as pessoas levantavam coisas, como por exemplo, ela está namorando um cara italiano, ela está indo no hospital porque ela pode estar grávida, ela pode estar até os dias de hoje. Então, ela não pode extrair um dente, ela não pode fazer absolutamente nada, que eles arrumam meio que uma história para dizer que ela está fazendo alguma coisa muito assim fora, né, do que as pessoas imaginam. Ela está casando, ela está tendo filho, para contar mais sobre a vida dela. Será que ela vai conseguir segurar o nome dessa pessoa que por mais de 11 vezes eles tentaram puxar no documentário? Eles fizeram 11 tomadas para ela dizer quem era a pessoa que tinha feito isso com o Fernando e ela não contou. Ela disse, não fui eu, foi uma pessoa e eu vou deixar por aqui. E aí eles perguntam para ela, falam, escuta, mas um dia você vai contar? Ela diz, eu não sei. Talvez um dia eu conte, mas não vou contar. Então, a moça é uma incógnita, assim, é difícil tirar alguma coisa dela, tá? Muito difícil mesmo. A própria advogada teve dificuldade, mostrou que ela não é boa, assim, em se comunicar, ela não é boa em falar de sentimentos, em falar de coisas que aconteceram com ela, que ela teria sido avisada. Se acontecer alguma coisa, se você não fizer as coisas aqui do jeito certo, vai acabar todo mundo se complicando e quem vai cuidar do seu irmão? Porque se ela não fosse culpada, seria o pai. Né, em relação a 9mm, era do pai, a história seria ali daquela forma colocada, daria certo para todo mundo e o provedor da casa estaria solto. Agora, se o pai fosse preso, quem alimentaria a família? Seria basicamente isso, eles estavam colocando ela numa situação aí de, e aí o seu irmãozinho? Como é que vai fazer com o seu irmão que não pode trabalhar, não pode se defender, tem que ser cuidado, precisa de cuidados, como é que você vai fazer? Então, não dá para saber o quanto disso é verdade, nem dá para saber o quanto disso é mentira, mas eu prefiro sempre aí deixar com vocês. Vocês acham que existe uma possibilidade de ter sido o pai dela, né, o pai da Nair, de ter feito isso? Não é um pouco estranho, eu pelo menos achei um pouco estranho um homem que tinha, né, sempre ali uma atitude, pelo que a própria Nair fala também, ele parecia ser uma pessoa muito dura, ter ali, ser uma pessoa ali meio que sou militar, sou meio durão e tal, e de repente você vê que ele permitia tanta coisa. Quando ele vai contar no documentário, ele parece que deixava ela fazer, eu não sei, eu achei que parece que não combina, né, são cenas ali que não combinam, e depois você vê certas atitudes da mãe ali também. Parece que a coisa toda, depois de um tempo, começou a ficar muito evidente para ela. Ela sabe da questão do tio também, aquilo tudo caiu muito mal para ela, ela ficou muito triste, e aí você vai percebendo que a Nair também guarda ali as suas mágoas, mas ela teve um momento sim que ela ficou um pouco... Talvez aí ela mesma conta que ela saiu mesmo do eixo, ela bebia, ela quis aproveitar tudo o que podia, tá? Acho que pelo que eu entendi, o que podia, o que não podia. E muito sinceramente, os motivos podem ter sido vários. Mais uma vez, esse rapaz machucou ela, esse rapaz já tinha chegado ali a machucá-la e a gente não sabe até onde esse homem, esse Marcelo, ele foi processando aquilo do tipo, tá bom, você tá achando que você é muito macho? Vamos ver se você é tão macho quando eu conversar com você. A gente não tem como saber. E normalmente essas pessoas não avisam. Elas pegam as outras assim desprevenidas. E o pai pode realmente ter feito isso e a Nair ter guardado esse segredo, assumido a culpa. De repente ele ter garantido que ela sairia, né? Não, você vai se apresentar, mas eu vou conseguir tirar você. Eu vou fazer com que você não fique presa. Eu vou pagar advogado para você. Eu vou garantir que seu irmão seja bem cuidado. Tem diversas coisas aí que podemos pensar. E também podemos pensar que sim, que foi ela. Também tem isso, né? Que foi ela. E que essa é só uma tentativa de jogar aí nas costas do pai. De repente o pai a aborreceu por algum motivo, talvez por não ter tirado ela da cadeia. E ela tá contando. Então aí é aquela questão da gente sentar, refletir, tentar entender porque condenada ela já está. Quando sair a decisão do recurso dela, se vai ter um novo julgamento, se não vai ter um novo julgamento, talvez tenha, tá? Um novo julgamento, é possível que tenha um novo julgamento ou um abrandamento de pena. Eu trago para vocês aí o resultado e as conclusões também. Se tiver um novo julgamento, pode ser até mesmo que o pai dela acabe no banco dos réus. A gente não sabe como isso aí pode se desenrolar. E se você é da Argentina, conhece essa história,
Conta aqui para mim nos comentários se você assistiu esse documentário, essa versão do documentário e como ela pode ou não ser conflitante com a versão aí, que é a versão, vamos colocar aí, oficial, contada aí por muitas pessoas. Esse documentário ele também é muito importante porque diversas pessoas aí se dividiram na Argentina, muitas pessoas acreditavam nela. Tinha outra parte da população que não conseguia comprar essa história que ela estava tentando vender para as pessoas, de que tudo teria sido um acidente, de que ela teve um relacionamento complicado com ele, porque tinham muitas traições, aconteciam muitas traições ali referentes a ela, tudo parecia um jogo extremamente perigoso. Esse documentário ele chega na contramão, dando aí uma outra versão para o caso Nair Galarza, então é bem importante deixar isso destacado. Então eu deixo aqui com vocês nos comentários qual é a opinião de vocês, o que vocês acharam desse documentário. Você assistiu, quiser completar, fica à vontade também. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!